Olá pessoal, mais uma vez aqui na entrevista JNB. Hoje a gente veio entrevistar a Júlia Lucy, cientista política, né? Na primeira candidatura conquistou aí uma vaga na Câmara Legislativa pelo Partido Novo. É a primeira deputada distrital do Partido Novo aqui no Distrito Federal. E a gente veio conhecer um pouco, né, o porquê que a Júlia, que é cientista política, né, e se foi para esse desafio na Câmara Legislativa por um partido que promete rever as práticas hoje dentro da política, né, Júlia? Isso. Júlia, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite. E primeiro, eu gostaria que você falasse para a população do Distrito Federal, sobretudo para a população da Saída Norte, onde que a gente tem um alcance do Jornal Nosso Bairro, o porquê desse desafio e quem é a Júlia, né, que é agora nossa deputada distrital aqui no DF. Caetano, você sabe que, bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês, conversando com o pessoal da Saída Norte. Eu nunca residi aí perto, mas eu tenho muitos amigos que moram na região, visito bastante, gosto bastante. É um prazer estar falando com vocês. Ao longo da minha campanha, Caetano, eu recebi muito essa pergunta. Mas assim, por que você está fazendo isso? Né? Por que você se colocou numa situação como essa? Porque uma campanha é muito pesada, sabe, Caetano? Por vezes a gente é muito humilhado. Você pedir voto para as pessoas, às vezes, implica em ser humilhado. Infelizmente, isso acontece muito. E aí, sempre quando alguém me perguntava, eu falava assim, alguém tem que fazer isso. Você fala humilhado por conta da rejeição à política, sim, alguma coisa nesse sentido? Sim. As pessoas hoje estão com muita raiva de política de uma forma geral e acabam confundindo as coisas. Então, muitas vezes, um candidato que nunca foi da vida política, como era o meu caso, sofre com toda essa atmosfera de revolta, né, que a gente está vendo hoje. Então, muitas vezes as pessoas descontam em você, candidato novo, como no meu caso, toda a revolta, toda a frustração que elas têm com o processo político, o que não se justifica. Especialmente se a pessoa é nova, se a pessoa não tem nenhum passado, como é meu caso, né? Eu nunca fui da vida política, eu sou cientista política, mas eu sempre tive meu emprego de uma forma independente. Então, muitas vezes era difícil enfrentar, mas eu continuei e fui até o final de uma forma muito brava e por isso eu consegui e fui eleita. Mas sempre quando alguém me perguntava por quê, eu dava essa resposta. Eu quero mudança, eu quero ver uma nova forma de fazer política, quero ver pessoas com ideias novas, pessoas sem vícios. Então, por que eu não vou? Podemos dizer que você é uma cidadã que quis partir para o outro lado. Claro, é o que eu sempre falava, a mudança não vai acontecer do nada, a mudança não vai cair do céu, não vai acontecer um milagre. Se eu não me coloco como candidata, se você não se coloca como um apoiador de um candidato novo, como é que a mudança vai chegar? Como é que nós vamos ter novas pessoas na política? Então essa indagação foi o que me moveu a ser candidata, a me lançar nesse desafio, apesar de não ter estrutura, apesar de não ter dinheiro, apesar de estar dentro de um partido que é novo mesmo, em termos de organização. Então, mesmo assim, eu decidi fazer esse experimento, né? Até mesmo como cientista política, foi um olhar muito de teste, de ver até que ponto que as mídias digitais são capazes de interferir numa eleição, de fazer uma pessoa praticamente desconhecida ser eleita. E foi uma hipótese que acabou dando certo. Foi daí que eu tive a ideia, junto com a equipe que estava me assessorando, que estava me ajudando a fazer o candidato de primeira viagem. Porque eu acredito, sabe, Caetano, sempre acreditei que o problema que a gente vive hoje no Brasil é a falta de participação das pessoas comuns na política. A gente tende a achar que política é uma esfera apartada da nossa vida. Nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa vida doméstica e a gente não coloca a política no nosso dia a dia. Isso é um erro. Enquanto a gente não entender que a política tem que ser parte do nosso dia a dia, nós vamos ter sempre as mesmas pessoas tomando decisões que facilitam a vida dos grupos que as colocaram lá, que consequentemente vão trazer consequências negativas para a nossa vida. Algumas decisões a gente percebe distorções muito graves. Essa questão, já que a gente está falando de Saída Norte, vamos falar aqui um pouquinho do Biotic. Será que o Biotic deveria ter sido instalado ali? Será que beneficia inclusive as pessoas que moram na Saída Norte? Que tipo de benefício que isso trouxe para as pessoas que estavam lá? Quais são as empresas que têm condições de se instalarem ali? Será que foi feita uma escuta da sociedade antes de decidir instalar naquele local? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque hoje, apesar de ele já ter sido inaugurado, a gente não tem uma ocupação. Não. Se fosse uma área realmente interessante para as empresas, com certeza a gente já teria.
uma ocupação hoje. E não é isso que a gente observa. A gente vê aí um orçamento enorme que foi gasto para construir um parque, né, tecnológico que não é utilizado. E isso é o mesmo raciocínio que a gente pode utilizar para a construção do estádio, que nos custou aí mais de 1,5 bilhão, ele praticamente não é utilizado. Né? O centro administrativo de Taguatinga, que também não tem uma viva alma trabalhando lá. Então nós vemos muitas decisões sendo tomadas sem a consulta da população, sem a população ser convidada a dizer se concorda, se não concorda, prós e contras, e com o nosso dinheiro, que o mais grave é isso, né? Bom, eu ia pedir para você se apresentar, mas você já apresentou, né, por meio da sua fala. Mas fala um pouquinho sobre a Júlia. Quem é a Júlia? De onde que ela veio e o que ela pretende agora em diante? A Júlia é uma mulher que contesta as coisas que não estão boas e que não se conforma porque as coisas sempre foram assim, então não adianta fazer nada porque as coisas sempre foram assim. Eu sou servidora pública desde os 18 anos, eu trabalhei durante 9 anos na Polícia Federal, eu fui analista em Ciência e Tecnologia da CAPES, né, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Lá eu fui gerente de projetos com Timor-Leste, América Latina, América do Sul. Tenho essa parte de tecnologia muito forte. Hoje em dia eu sou servidora do Conselho Nacional de Justiça, eu sou gerente de projetos de tecnologia da informação do Conselho Nacional de Justiça. E eu posso dizer que a tecnologia ela é capaz de fazer verdadeiras revoluções. O resultado eleitoral agora mostra isso, né? A gente teve resultados totalmente diferentes daqueles que eram previstos por causa das redes, por causa das mídias digitais, por causa da tecnologia. Dentro do serviço público, isso não é diferente. E é nisso que eu acredito. Eu acredito que a gente pode reduzir o peso do Estado na sociedade, na cobrança de impostos e entregar serviços de qualidade, mesmo tendo uma redução de arrecadação. Porque a gente pode colocar tecnologia nos processos, nós podemos encurtar os processos e nós podemos tornar os processos mais inteligentes. Nós podemos utilizar dados que são produzidos por agências diferentes, compartilhar esses dados e produzir melhores políticas públicas que terão alcance mais aprofundado na sociedade. Então a gente pode fazer bem mais com muito menos. Inclusive essa é a bandeira do Partido Novo. Eu sou cientista política, como você falou, eu sou formada pela Universidade de Brasília, sou especialista em políticas públicas, gestão governamental, também sou gerente de projetos, eu tenho MBA na área. Morei muitos anos em Taguatinga, morei muitos anos em Ceilândia, hoje eu sou residente do Guará, morei também na Asa Sul, então eu posso dizer para você que como uma pessoa oriunda de uma família pobre, quando eu saí de Minas Gerais a gente tinha uma situação financeira bem humilde realmente, foi com muito esforço, foi com muito trabalho que a gente conseguiu evoluir na vida, com muito estudo, mas eu posso dizer que a pessoa que hoje mora nas regiões afastadas do plano piloto, ela sofre com serviços públicos bem fracos, né? Especialmente de transporte. Né? Para a pessoa se deslocar hoje, não estando dentro do plano piloto, ela tem muita dificuldade. Né? Acessar serviços de saúde também. Serviços educacionais também. Então é muito importante você ter um parlamentar que tenha tido essa experiência, que tenha tido essa vivência de dificuldade de acesso a serviço público para exatamente ele colocar essa visão na tomada de decisões. E por que você escolheu o Partido Novo para esse desafio? Caetano, eu não teria escolhido outro partido. Eu, como cientista política, eu conheço o funcionamento dos partidos. Tem partidos até que do ponto de vista... Vou melhorar a pergunta. Se não tivesse o Novo, você se candidataria? Nossa... Olha, talvez sim. Talvez eu teria me candidatado pela rede. Mas realmente o fato de o partido novo, ser novo, ainda estar em construção e não utilizar dinheiro público, eu acho que define muito bem o perfil das pessoas que estão dentro do partido. Ninguém está no partido porque quer tirar dinheiro para si. Pelo contrário, todo mundo que está no partido, seja candidato, seja nosso presidente, sejam os nossos dirigentes de um modo geral, eles não recebem dinheiro para atuar dentro do partido. Atuam por uma paixão, atuam por uma crença de que a sociedade civil pode fazer a diferença por meio da atuação política. Então isso é o que me apaixona dentro do partido. É essa flexibilidade que ainda existe no partido de ideias, de opiniões, é a gente não utilizar o dinheiro público para o funcionamento da máquina partidária, é a coragem que nós temos de desafiar eleições sem fazer coligação, é esse perfil que me atrai no partido. E a bandeira também de diminuir a intervenção negativa do Estado na vida dos cidadãos, o que não significa não ter Estado, o que não significa não prover serviços públicos pelo Estado. Não é isso. Significa tirar menos das pessoas.
Significa ter mais responsabilidade com o trabalhador brasileiro. Na candidatura do Novo, de forma geral, não houve utilização de verba pública destinada aos partidos e tal. Como é que você contornou esse problema? Porque acredito que tenha sido um problema, né, na sua campanha que te levou ao sucesso, ao êxito. Como é que vocês contornaram? Caetano, a divisão do fundo partidário e do fundo eleitoral dentro dos partidos, ela não é nada democrática. Nós sabemos que a divisão desses dinheiros que são públicos, essa divisão ela ocorre por decisões assim, de quem manda mais dentro do partido. Então, a coisa mais comum do mundo é você conversar com candidatos dos outros partidos e escutar o depoimento de que eles não receberam um centavo do fundo partidário e do fundo eleitoral. Então, desculpa, o partido receber dinheiro público não significa que esse dinheiro público vai ser repartido entre os seus candidatos. Essa é a primeira distorção do fundo partidário e do fundo eleitoral, com a qual eu não concordo, por isso eu entrei no Partido Novo. Segundo, como fazer uma campanha barata? Mídia digital, trabalho voluntário e vaquinha virtual. Esses foram os 3 pilares da minha campanha e foi isso que deu certo. A minha campanha foi a segunda mais barata do DF, dos candidatos que foram eleitos. A minha foi a segunda mais barata. O meu voto também foi um dos mais baratos, porque eu exatamente utilizei essas estratégias. Pode falar, pode continuar. Então a gente percebeu realmente a força, né, das mídias digitais nesse momento. Eu fiz um trabalho, né, de convocar voluntários, inclusive no LinkedIn. Eu lancei uma chamada no LinkedIn para as pessoas ocuparem diferentes áreas na campanha. Eu, em 2006, como estudante de ciência política, eu me voluntariei numa campanha e para mim foi uma experiência extremamente proveitosa. E eu tive também voluntários, também estudantes de ciência política, que quiseram participar de uma campanha. Alguns, inclusive, até vão trabalhar comigo agora no meu gabinete, porque ao longo desses meses eu percebi a competência, eu percebi o engajamento, né? E a gente precisa selecionar pessoas exatamente com esse perfil, pessoas que tenham visão, pessoas que mais uma vez, entendam que a sociedade civil pode atuar para mudar o estado das coisas que nós temos hoje. Lá em Minas Gerais, o novo governador ele adotou uma política de fazer contratações por meio de processo seletivo. Isso. Eu queria entender se você vai incorporar alguma coisa dessa no seu mandato e na forma de você agir em relação a outros, ao governo e outros projetos. Com certeza. A formação do gabinete ela vai ser feita por pessoas que eu já tenho comigo e também por meio de processo seletivo. As áreas eu ainda estou estudando, eu estou definindo primeiro as pessoas da Câmara e as pessoas do Tribunal de Contas do DF que vão atuar comigo no meu gabinete. Assim que eu tiver fechado isso, eu vou partir para as próximas partes, para as próximas áreas e vou fazer processo seletivo para selecionar as pessoas, né? Que além de ter que ter um currículo muito bom, vão passar por entrevistas, né? Eu vou sentir a capacidade de trabalho, a entrega. O trabalho é muito intenso, né? Então tem um perfil específico aí. Legal. Vamos falar de Câmara Legislativa, de projetos. Quais são as bases do seu projeto? A gente viu que tem projetos voltados para as mulheres, para o empreendedorismo, contra o aumento de impostos. Me fala um pouco da sua atuação, o que você está pensando? O que eu sempre diz ao longo da minha campanha, Caetano, que a principal função de um parlamentar, a gente sabe que o parlamentar cabe a ele legislar e fiscalizar. Hoje em dia nós já temos muitas leis em excesso, leis que muitas vezes dificultam a atividade produtiva. É um excesso de burocracia que não é inteligente, pelo contrário, engessa os empresários, engessa as pessoas que querem iniciar uma atividade produtiva. Pequeno, empreendedor, médio, grande, enfim. A principal função hoje de um deputado é fiscalizar. Nós temos um orçamento muito grande aqui no Distrito Federal, de 42 bilhões de reais. Isso somando as nossas receitas e somando a receita do Fundo Constitucional. É muito dinheiro. E nós precisamos entender para onde está indo esse dinheiro. Quais são as prioridades do governo. Para poder fiscalizar, você tem que ter um perfil de independência. Você não pode ter amarração com o governo. Sem amarração com o governo, significa que você não deve aceitar cargos no executivo. É uma determinação, inclusive, do meu partido. Eu não posso ser secretária de governo. Não posso. Sendo parlamentar, tendo sido eleita para ser parlamentar, eu não posso aceitar um cargo do executivo. Uma secretaria, por exemplo. Exatamente para garantir essa independência. A base das minhas propostas, aí já indo num campo propositivo, como você falou, realmente vão muito no campo das mulheres, porque eu sou fundadora da startup chamada Liga Delas,
que é uma rede de mulheres empreendedoras, né, uma startup social. Esse conceito de negócio social está vindo muito forte hoje para o Brasil. O Brasil, inclusive, poderia ter mais empregos nessa área, né, do terceiro setor, negócio de impacto social, se a gente soubesse explorar, inclusive se o governo fosse aliado, né? Eu tenho essa startup social, a gente faz encontros mensais, nós promovemos empreendedorismo, fomentamos a geração de novas parcerias entre as mulheres e capacitamos mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então eu sei o resultado que uma capacitação voltada para o público feminino é capaz de fazer para aquelas pessoas que estão recebendo aquela capacitação, que muitas vezes são mulheres que não tiveram oportunidade de estudar na vida. São mulheres que vivem relacionamentos violentos e não se veem capazes de sair daqueles relacionamentos por uma dependência econômica. Então nós precisamos dar um suporte para essas mulheres, para que essas mulheres consigam ter a sua própria renda. Muitas vezes a saída para elas é ser uma empreendedora dentro de casa. Elas têm 3, 4, 5 filhos, não conseguem sair de casa, porque muitas vezes elas não têm acesso à creche pública, que essa é uma grande bandeira minha também. Vejo também que é uma bandeira do governo ibanês, então eu vou ser uma grande aliada nele nesse sentido, de expandir vagas de creche pública, de expandir o horário de funcionamento das creches, de inclusive colocar creche no período noturno. Eu realmente vou batalhar muito por isso, porque se a gente quer a família de um modo geral, mas principalmente as mulheres trabalhando, tendo a sua independência, a gente precisa cuidar da criança. Da criança na primeira infância, principalmente, que é aquele momento que ela tem mais dependência, né, que ela precisa de mais cuidados. Nós temos a questão dos impostos também, isso é um compromisso já assumido de votar contra qualquer tipo de aumento de imposto. A gente não suporta mais imposto no Distrito Federal, todos nós sabemos disso, todos os setores estão sobretaxados. Então, a gente não pode mais aceitar que essa seja a saída para o governo. Se você quer aumentar a atuação do Estado, então que você corte em determinadas áreas, como a área de comissionados, por exemplo, nós temos muitos comissionados. Nós temos aí várias secretarias, várias regiões administrativas que são verdadeiros cabides de emprego, não retornam para a sociedade o investimento que é feito ali. Então, que corte nesse sentido, que corte contratos, que otimize contratos, que otimize processos. Dentro da Câmara, por exemplo, nós temos contratos enormes de prestação de serviços de informática e de mídias. Entende? Então a gente precisa analisar para onde que está indo esse dinheiro. Só para a parte de comunicação social, o contrato da Câmara ele ultrapassa 27 milhões de reais ano. Será que é prioridade? Qual a sua opinião sobre a verba indenizatória da Câmara Legislativa? Hoje, da forma como ela existe, não dá para aceitar, tanto que eu não vou utilizar a verba indenizatória. A verba indenizatória, em tese, ela é utilizada para contratar combustível, para contratar consultoria. Só que tem muitos deputados que abusam dessa verba, que inclusive se a gente for ver quanto ele gastou de combustível e fazer uma regrinha de 3 simples, com a quilometragem que daria para rodar, dá para dar várias voltas ao mundo. Então é óbvio que essa verba não está sendo utilizada para a finalidade a que ela deveria estar sendo utilizada. Você não vai utilizar essa verba a princípio ou você vai estudar melhor a possibilidade de utilizá-la de outra forma? Não, eu não vou utilizar essa verba da forma como ela é hoje. Se na discussão do projeto Câmara Mais Barata, que existe realmente essa previsão de não ter essa verba, se ao longo dessa discussão vier uma proposta de utilizar cota de combustível, por exemplo, alguma outra coisa que seja fiscalizável e que seja racionalizável, pode ser que eu venha aderir. Mas do jeito que está hoje, definitivamente não. Falando de governador, eu queria saber sua opinião sobre a sua percepção inicial sobre o novo governador, a partir também das promessas que ele fez de aumento para servidores e esse contraponto que você colocou em relação aos impostos, que eu acho que é muito importante. Como é que você vê o cumprimento de promessas em relação à dependência de aprovação disso na Câmara também, né? Como é que você se posiciona e qual a sua opinião sobre, sua percepção inicial sobre esse governo, o novo governador? O novo governador, ele fez uma série de compromissos, né? Compromissos que eu diria que são arrojados, que são ousados. Eu me coloco à inteira disposição do governo para trabalhar como aliada nas propostas que sejam positivas para a cidade. Inclusive, eu sempre falo isso, a minha postura é de independência. Se for aumento de imposto, não conte comigo? Não, se for aumento de imposto, não conte. Não conte com o voto da Júlia. Como eu falei, a gente tem aí um orçamento de 42 bilhões de reais. Esse orçamento é um orçamento enorme, é extremamente privilegiado se a gente comparar com o restante das unidades da federação. Se quiser dar aumento, então vamos ver de onde que vai ser cortado.
para você poder privilegiar determinadas categorias, então vamos ver qual é a proposta para o governo. Ele vai remanejar isso de onde? Então, o que eu me coloco hoje é contra qualquer tipo de aumento. Isso aí eu já me coloco contra. As outras propostas, eu sempre me coloco dentro da teoria da responsabilidade. Eu vou analisar com muita responsabilidade, sem nenhum tipo de amarra. E não me posiciono nem contra, nem favorável a qualquer proposta, a menos que eu esteja com ela em mãos, a menos que seja essa de aumento de impostos. Isso aí realmente não tem como votar favorável. Legal. Júlia, a gente vê que o seu programa, quando você é candidata, e até os seus projetos hoje que você pretende implementar, estão muito envolvidos com empreendedorismo e inovação, né? Você tem projetos aí de promover a inclusão no Biotic, aproveitar aquele espaço. Você tem projetos voltados para a diminuição de encargos e também a diminuição do tempo de abertura de empresas, desburocratizar esse processo. Me fala um pouco sobre os seus projetos e os seus objetivos em relação ao empreendedorismo no DF. Sim, Caetano, você pode perceber que as propostas giram muito em torno de inovação e tecnologia, porque exatamente a gente vai, como eu disse, a gente vai conseguir fazer mais com os mesmos recursos ou talvez com menos recursos, porque o objetivo é esse. É ser mais eficiente para você poder diminuir a arrecadação que hoje é feita da sociedade. É esse o grande objetivo. E dá para fazer. Quem trabalha com tecnologia, quem está dentro do serviço público sabe que tecnologia faz verdadeiras revoluções, transformações enormes. Se a gente tem sistemas rodando, hoje, por exemplo, é inacreditável, mas na Câmara nós não temos um sistema para tramitar os processos e os projetos legislativos. Então, como é que eu posso chegar e propor um teletrabalho, que é uma proposta que eu super defendo o teletrabalho, por N razões, inclusive de economicidade para o serviço público? Porque, vamos lá, se eu tenho uma parte dos servidores, dos colaboradores trabalhando em suas próprias casas, eu consigo diminuir o custo de aluguel que o governo tem. Eu consigo diminuir a ocupação. Será que não compromete a produtividade? De forma nenhuma. O teletrabalho, onde ele foi implementado, ele foi muito bem sucedido, inclusive a produtividade aumentou. Então a gente precisa analisar essas propostas, essa modernização da forma de trabalho com bons olhos e analisar os dados. Não é porque o servidor está ali sentado na cadeira que ele está produzindo. A gente consegue avaliar a produção de uma pessoa com meta, com estatística, exatamente, com indicadores que você consegue avaliar. Você dá a meta para o servidor, ele cumpre, é assim que ele tem que ser fiscalizado. Ele não tem que ser fiscalizado pela quantidade de horas de relógio que ele passa dentro da Câmara ou dentro de um órgão. Eu sou super favorável, o GDF inclusive já implementou em alguns órgãos o teletrabalho, na Justiça Federal é muito comum, o Tribunal de Contas da União também já foi implementado. Então nós temos que trazer as novas práticas de trabalho para dentro do serviço público. O teletrabalho, por exemplo, você consegue diminuir o gasto com energia, com manutenção de equipamentos, com pessoas de base que você precisa ter para limpeza, copeira, enfim, com a própria energia elétrica também, e você possibilita que as pessoas se desloquem menos. Então, aí a gente começa a trazer o conceito de Smart City também, que a gente precisa focar muito nisso. Hoje, Brasília já sofre com grandes momentos de trânsito, assim, de retenção, de tráfego intenso. Então, quando a pessoa está dentro de um trânsito, está retida, ela perde qualidade de vida, ela tem menos tempo com a família, ela tem menos tempo com a atividade física, consequentemente, ela fica mais doente, ela falta mais. Enfim, nós precisamos pensar em soluções alternativas, modernas, e trazendo a tecnologia para dentro do serviço público. Eu acredito nisso. Então, a gente precisa analisar o que a gente pode fazer em termos de inovação e tecnologia para trazer melhor serviço para os cidadãos. Por exemplo, na área de saúde, até hoje a gente não tem um formulário eletrônico. Então, se você hoje der entrada no hospital aqui de base, você precisar ser atendido no Hospital de Ceilândia, não existe. Você não tem o seu cadastro de uma forma unificada para ser acessado em qualquer hospital do GDF. É claro que dessa forma a gente perde dinheiro. Porque se você chega no hospital e eu já tenho ali o histórico das cirurgias que você fez, dos medicamentos que você toma, onde que você foi atendido, eu consigo otimizar uma série de processos. Então a gente precisa trazer tecnologia para dentro do governo. Quando você diz, por exemplo, essa questão de tempo de abertura de empresa, é um absurdo hoje. Os empresários, eles são escravizados, muitas vezes eles ficam indo e voltando. E eu já conversei com N pessoas. As minhas propostas, elas demoraram muito para ser feitas, porque eu contei com pessoas de diversas áreas. Médicos, auditores do TCDF, empresários, servidores públicos, estudantes, mães. Tanto é que você pode observar que elas são muito completas. Eu não tenho uma proposta, eu tenho várias. Porque eu reuni muitas pessoas para exatamente desenhar aquilo que pode ser proposto. Essa questão de tempo de abertura de empresa não dá mais para a gente colocar
certos empresários de alguns segmentos, como, por exemplo, de odontologia, que hoje, se você precisar de uma licença da Agência de Vigilância Sanitária aqui do GDF, você não tem telefone para ligar. O telefone deles não funciona. A conta do telefone lá não foi paga. Então, é necessário que você se desloque fisicamente lá para saber se a sua licença já foi expedida. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, isso é um desrespeito com o cidadão. Então, isso nós temos condições de propor. Uma penalização para que aqueles diretores que não tenham cumprido determinado prazo, que é isso precisa ser discutido. Para você chegar num prazo de abertura de empresa razoável, a gente precisa convocar uma audiência pública, chamar os setores interessados, os setores envolvidos e chegar num número razoável para todos os envolvidos. Não dá para ser uma decisão, não dá para eu falar para você, olha, eu acho que tem que ser em uma semana. Eu não tenho condições de fazer isso agora. Seria irresponsabilidade. Para a gente fazer uma lei, para a gente fazer uma determinação, a gente precisa ouvir a sociedade de uma forma democrática, chamar para audiência, fazer uma chamada virtual, né, com uma participação virtual das pessoas também. É nisso que eu acredito e é nisso que eu vou focar, uma participação direta da sociedade pelos mais diversos canais. Legal. Um ponto que me chamou a atenção a respeito das empresas ainda foi um projeto que eu li no seu site sobre criação de creches nas empresas privadas. Estimular a criação de creches nas empresas privadas. Estimular, exatamente. Como é que você pensa em fazer esse estímulo? Em que vocês pensaram para ter essa ideia? Tem diversas formas de você estimular, né? Você pode conceder subsídios para as empresas que tenham conseguido abrir uma creche. Porque, Caetano, veja bem, se você quer pensar na família, tem muita gente que diz, eu sou deputado da família. Você pensar na família é você pensar na mãe, é você pensar na criança, é você pensar no pai. É você, inclusive, pensar no bichinho de estimação. A gente precisa dar condições para que a família tenha mais proximidade. Eu sou mãe desde os 17 anos, então essa é uma pauta muito importante para mim. Eu sempre levei a minha filha para o meu trabalho quando eu precisei. Só que eu sei que muitas pessoas não podem fazer isso, não tem essa abertura. Inclusive, às vezes, a própria empresa não consegue receber essa criança. Mas tem muitas empresas que conseguiriam destinar uma parte da sua área, uma sala, enfim, para um convívio do pai com a criança, da mãe com a criança. A gente sabe o quanto isso humaniza o trabalho, a gente facilita esse convívio, a gente diminui a incidência de doenças, enfim. Então, uma das formas é você dar subsídios para as empresas que tiverem conseguido abrir uma creche, instalar uma creche nas suas instalações. As grandes empresas, a Natura, por exemplo, já tem essa prática. Né? É uma coisa que partiu da própria empresa e, inclusive, as crianças ficam até 6 anos lá. Então, você dá condições de qualidade, principalmente para as mulheres, porque hoje nós sabemos que muitas mulheres hoje, elas não conseguem crescer na carreira porque elas são preteridas pela sua chefia, porque elas acabaram de casar ou estão grávidas, então tem filho pequeno. Porque, de fato, ainda, o que eu sempre digo, eu sou servidora desde os meus 18 anos. Eu nunca vi um colega meu, homem, faltar ao trabalho porque o filho estava doente. Eu sempre vejo as minhas colegas faltando ao trabalho. E é claro que isso traz um peso para a mulher. E é nesse sentido que a gente tem que contrabalancear. A gente tem que dar igualdade de oportunidades para os homens e para as mulheres crescerem no mercado de trabalho. Agora, que tipo de subsídio você acha? Fiscal. Fiscal. Um subsídio fiscal. Que é isso, precisa ser estudado. De que orçamento que vai sair, de onde que a gente pode cortar. Mas a gente tem, né, já muitos subsídios dados aqui no Distrito Federal para algumas áreas, para algumas categorias. E esse é um foco que a gente tem que ter, sim. A gente tem que priorizar a qualidade de vida das pessoas que estão trabalhando não apenas no serviço público, em alguns órgãos nós já temos órgãos que têm creche, é uma iniciativa belíssima, então a gente tem que trazer essa prática, fomentar essa prática para dentro da iniciativa privada. Legal. Uma nova candidata, uma nova deputada distrital no Partido Novo, mas que vai entrar numa casa com práticas antigas. Apesar da renovação em torno de 70%, a Câmara é a Câmara que a gente conhece da mesma forma. Que os projetos são debatidos, são acordados com o toma lá da cá, são feitos acordos, são feitos os conchavos. Como é que a Júlia vai se posicionar para tentar introduzir esses projetos novos de uma forma que todos entendam e que todos também colaborem para a sua aprovação? Sim. Bom, em primeiro lugar, manter uma independência. Sou aberta ao diálogo, eu convivo com pessoas de diferentes espectros ideológicos de uma forma muito harmônica
Durante a minha campanha eu tive eleitores tanto do Bolsonaro como também do Haddad, então eu consigo transitar entre os diferentes meios. Sempre transitei, isso sempre foi uma habilidade da Júlia. Uma capacidade de relacionamento interpessoal muito forte. Isso é uma qualidade minha e não é à toa que eu consegui montar uma equipe de voluntários para trabalhar na minha campanha, exatamente porque eu tenho essa capacidade. Já converso com os meus colegas que foram eleitos, com deputados que hoje já são deputados, já estão na ativa. Então o diálogo, Caetano, a negociação, as reuniões, elas são salutares no processo democrático. Em momento nenhum eu vou me furtar, muito pelo contrário, muitas vezes sou eu que fomento esse processo. Eu já estou em negociação com alguns deputados, estudando o bloco, onde eu vou me inserir ou não, exatamente porque eu pretendo ter uma boa posição na Câmara, para exatamente poder agir e batalhar pelas pautas com as quais eu me vinculei. Sempre deixando muito claro que não se tratava de promessa barata, se tratava de compromissos de batalha, né? Sempre nessa linha de diálogo, de respeito, de acolhimento, sempre de votar favorável àquilo que for bom. Não aceitar esse joguinho de o governador quer, então você faça de qualquer forma. Não, inclusive já me posiciono em relação a essa prática comum que a gente vê na Câmara, de um projeto chegar de iniciativa do governador num dia e ser votado no outro. Eu já sinalizei muitas vezes que isso é um desrespeito, inclusive com o processo legislativo em si. A Câmara precisa ter tempo de analisar as propostas, é necessário que as comissões de mérito sejam respeitadas. Eu vou bater muito o pé em relação a isso, inclusive se for necessário judicializando essas questões, porque a gente sabe que é um direito garantido dentro do regimento interno. Se não for respeitado e se for necessário, eu vou judicializar. Se for necessário a gente ter intervenção do Poder Judiciário para que o Legislativo atue de uma forma independente, isso vai acontecer. Agora, o diálogo sempre vai acontecer. O que for melhor para o governo do Distrito Federal, eu já me ponho como uma aliada, é esse o papel que eu vou ocupar. As práticas são antigas, mas a forma como eu vou me portar é exatamente de responsabilidade com o meu eleitor. E eu conto muito, Caetano, com a participação popular. Assim como eu já tive a participação popular durante a minha campanha, eu ainda continuo movimentando muito as minhas redes, meu Instagram, meu Facebook, WhatsApp. As pessoas têm meu WhatsApp, as pessoas conversam comigo pelo WhatsApp, eu estou em constante comunicação com elas, porque é necessário o povo se fazer presente também, né? Ocupar as audiências públicas, ocupar a Câmara nos dias de votações de processos estratégicos, de projetos estratégicos. Então eu vou sempre convocar a população a participar, porque uma coisa é uma medida impopular ser tomada na calada da noite com a ausência das pessoas na Câmara. E sem nenhum deputado para denunciar isso. Outra coisa é um processo impopular, tá na ordem do dia com uma casa lotada. Aí eu quero ver quem vai ter coragem de se posicionar a favor de um projeto impopular. Aí eu quero ver. Por isso que eu digo, o poder realmente emana do povo. As pessoas precisam se apropriar do seu poder. Democracia não é de 4 em 4 anos, ela é sempre. Eu sou uma representante, vocês podem estar lá, o gabinete está aberto sim, para conversa, para proposta, para diálogo, as audiências públicas que eu vou convocar, o site, o Instagram, tá tudo aberto, gente. Tem que ter participação, tem que ter essa ajuda. Essa suposta renovação, vamos ver se ela foi renovação mesmo. Sabe, Caetano? Porque não basta você ser um rosto novo. Você precisa analisar de onde que aquela pessoa saiu, qual a coligação com que ela está vinculada. Eu não tenho nenhuma coligação, meu partido não fez nenhuma coligação. Eu estou ali de uma forma independente. E eu posso me portar de uma forma independente. Agora vamos ver a atuação desses novos deputados que entraram. Alguma forma nova do eleitor, do cidadão, se comunicar com seu gabinete, com você, com suas propostas? Olha, a Câmara tem um laboratório muito interessante de tecnologia que se chama Lab Nova. Eles já desenvolveram alguns sistemas para exatamente ficarem em contato com as pessoas, com os cidadãos. Eu pretendo aprimorar ainda mais esses sistemas e trazer muito para dentro das minhas plataformas, né? Eu já tenho meu site, meu Instagram, meu Facebook, meu WhatsApp, tenho um canal no YouTube, agora eu até vou reativá-lo também para exatamente linkar com isso. Então esses são os canais, são muitos canais. Fora a presença física que as pessoas podem fazer diretamente na Câmara, não apenas em audiência pública, mas também marcando uma reunião no gabinete, conversando lá, a gente toma um café, enfim. Tem vários caminhos de a gente estar cada vez mais forte, de a gente se contrapor a essa velha política. Tem muitos caminhos. Legal. Bom, o seu mandato é para o Distrito Federal, mas eu gostaria que você falasse com a saída norte do Distrito Federal que o nosso jornal
veicula lá e a gente traz muitas demandas dessa população, né, para os gestores públicos e tal, sobre o que esperar do seu mandato nesses 4 anos aí, em relação à saída norte do Distrito Federal. Em primeiro lugar, muito diálogo, muita abertura. A gente precisa entender exatamente quais são as demandas. Eu vou lançar, Caetano, eu até ia comunicar isso mais para frente, mas eu vou lançar aqui agora. Legal. O gabinete itinerante da Júlia, né? Eu vou montar um gabinete itinerante, vai ser uma Kombi, e a gente vai circular em todas as regiões administrativas do Distrito Federal. O calendário de visitas vai ser liberado no meu site. Então isso vai aproximar exatamente a minha equipe e eu das pessoas que moram nas regiões. Então eu vou marcar o dia que eu vou no Sobradinho, eu vou marcar o dia que eu vou na Asa Norte. Então a gente vai ter ali contato pessoalmente mesmo com as pessoas. Isso é importantíssimo. Porque aí nós vamos ter pessoas que vão trabalhar com as estatísticas das demandas, de prioridade, enfim, com uma série de dados. Coletar os dados. Exatamente, processar esses dados e analisar. Bom, percebemos que a primeira necessidade dos moradores sobradinhos é essa. Então nós vamos focar nessa. É com base em estatística que a gente tem que tomar a decisão, certo? A gente sabe que a saída norte tem uma dificuldade muito grande de deslocamento. Até hoje, por exemplo, o metrô não chegou na Asa Norte. Isso é crítico, né? Eu, como representante do Legislativo, não posso falar que eu vou levar o metrô da Asa Norte. Se vocês virem algum deputado ou senador falando isso, ele não sabe a competência dele, certo? Isso é uma competência do Executivo. Agora, o que depender da Júlia votar favorável à expansão do metrô, ou então a concessão de linhas de metrô para que ele possa chegar até a Asa Norte, ou até além da Asa Norte, vocês podem ter certeza que eu sou super favorável. Trabalhei muito tempo na 514 Norte, o Conselho Nacional de Justiça é lá, e sofri muito exatamente porque não tem metrô lá. As pessoas que moram lá na região são muito prejudicadas, a partir da Asa Norte para frente, né? Então, a gente sabe que essa já é uma demanda que está posta. Temos também a questão da regularização dos condomínios, que para isso a gente precisa convocar audiências públicas para entender a situação de cada um dos condomínios e se posicionar de uma forma responsável. Legal. Né? A gente sabe que boa parte dos problemas hoje que nós enfrentamos no Distrito Federal vem de uma ocupação que foi desordenada, que não foi planejada, e a gente tem que combater isso. A gente tem que colocar o meio ambiente também como uma grande prioridade. Senão, daqui a pouco, a gente não tem água mais. Então, nós temos essa questão, nós temos os interesses dos moradores, nós temos os interesses de pessoas que venderam os lotes, a gente precisa analisar cada um desses processos. Nós sabemos que muitas pessoas foram enganadas, e isso não é só na saída norte. Vicente Pires e Arniqueiras também, tem muitas pessoas que sofrem com essa situação de ter intermediários aí que agiram de má fé, que inclusive muitos processos já estão na justiça. Então a gente tem que ver onde que o Poder Legislativo pode atuar para coibir esse tipo de prática, para penalizar quem se beneficiou dessa forma e para ajudar a população que está vivendo uma situação de indecisão, certo? Então é nisso, é no sentido de aumentar a qualidade de vida, sempre de uma forma responsável por meio do diálogo. É isso que as pessoas podem esperar de mim. Não apenas da saída norte, mas do DF como um todo. Tá aí, gente. Júlia, do Novo, tá explicado por que ela escolheu o Partido Novo, nova candidatura e nova deputada distrital para o DF. Júlia, muito obrigado, viu? Parabéns pela candidatura, pela eleição e boa sorte para você. Foi um prazer. Eu deixo aqui todos os canais abertos. Entrem em contato comigo. O gabinete é nosso, o mandato é nosso. A gente pode fazer muita coisa maravilhosa se a gente estiver unido. Por mais que as práticas antigas ainda predominem, se o povo estiver unido, se o povo estiver forte, a gente derruba. A gente vai fazer diferente. E vocês têm uma representante pensando exatamente dessa forma, e desculpa a expressão, sem rabo preso, podendo exatamente se posicionar de uma forma independente e responsável com seus eleitores. Contem comigo para isso.